Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, ok? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus, sempre entre 4 da tarde e 7 da noite, certo? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Já vai lá e já deixa o like. Bom, vamos lá. Vamos para o relato de hoje, então, que é este daqui. Um demônio levou seu amigo. Vamos ver do que se trata. Boa noite, Ana, Matheus e assombrados. Os nomes de todo mundo estão trocados, pode ler sossegada. Muito obrigada. Não citarei nomes de cidades, pois com tanta coisa que nos acontece, preferimos ficar no anonimato e evitar a fadiga. Pois é. Eu e meus irmãos conhecemos o seu canal há pouco mais de uma semana, através da minha irmã mais nova, Luana, que hoje tem 25 anos e estava maratonando seus vídeos. Ela ouviu um dos seus relatos sobre um homem que dormia embaixo de um beliche e roncava muito alto, e ficou tão surpresa que me ligou de chamada de vídeo, pulando igual uma macaca, porque exatamente o mesmo aconteceu conosco na infância. E pediu a todos os irmãos, eu, Pedro, Marcela e Lara, que assistíssemos esse relato. Parece que nós revivemos aquele dia, pois o comportamento do homem do relato era estranhamente compatível com o homem que apareceu da mesma forma sob a nossa beliche. Gente, esse relato eu lembro. A menina entrou no quarto e tinha um homem deitado embaixo do beliche. E ele roncava alto e elas olhavam e era simplesmente um homem que surgiu lá dormindo. Ele era meio careca, não é? Meio barrigudinho, não sei o que e tal. Mas sei lá se ele desapareceu do mesmo jeito que apareceu. Eu falei, gente, o que é isso? E aí aconteceu a mesma coisa. Tem um fantasma que dorme embaixo do beliche. Mas vamos ver. Sou a moça que nos conta este relato. Ah, é uma moça? Tá. Sou a moça que nos conta este relato. Sou enfermeira, nascida... Olha aqui, mas gente, é tipo eu. Nascida dia 27 de janeiro de 85. É nóis, eu nasci dia 28, então, ó. Aquariana, carne de pescoço com ascendente em dane-se e lua em cuide da sua vida, como diz a minha irmã Luana. Que por sinal é muito exagerada e eu não concordo. Este relato é sobre algo que aconteceu com meu irmão Pedro, especificamente sobre como ele se converteu. Afirmo que acredito 100% no meu irmão, pois jamais brincamos com essas coisas. Eu também passo por isso. Eu sou enfermeira, trabalho em hospital. O que eu mais vejo são coisas sinistras. Ninguém é obrigado a acreditar, mas respeito cabe em todo lugar, né? Eu, meu irmão Pedro e minha irmã Marcela temos um dom versus maldição. É isso? Pedro e eu vemos, ouvimos e sentimos coisas. Marcela, porém, não vê, apenas ouve e sente. Digo dom porque vemos coisas lindas e celestiais, coisas inefáveis. E sim, sabemos que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Antes que os teólogos de plantão comecem a se manifestar, mas devo dizer que sou crente em Deus e não ouso o pôr dentro de uma caixa, pois como Deus, ele faz o que quiser, mostra o que quiser para quem quiser. Digo também maldição pelo contato com criaturas demoníacas diariamente. Eita! Nós três mantivemos um hábito de escrever em um diário tudo de sobrenatural que nos acontecia e ainda acontece.
Temos dezenas de diários. É uma forma de registrar todas as manifestações que tivemos, tanto do Senhor como do diabo. Até seus 26 anos, meu irmão não lidava muito bem com as coisas que via. Ele só começou a aceitar melhor a sua condição após este evento que te contarei, pois mexeu muito com ele. E teve que passar muitas e muitas madrugadas em oração para não perder a sanidade. Psicólogos, psiquiatras e qualquer outro tipo de psi, nem perdíamos nosso tempo em ir, pois sabíamos que era real o que víamos e não algum tipo de enfermidade da mente em que se faz necessário tratamento com medicamentos. Devido a essa dificuldade de aceitar e saber lidar com o sobrenatural, meu irmão vivia envolvido com farras, noitadas, jogatinas e mulheres. Ele nunca foi de beber. Dificilmente no ano novo ele tomava uma taça de champanhe e fazia cara feia ainda. Fora isso, nunca o vi com uma cerveja na mão. O que o meu irmão gostava mesmo era de dançar com as moças, e a recusa em beber para os amigos era justificada em que ele preferia estar sóbrio para não ficar com alguma moça que fosse desprovida de beleza e ser zoado, como acontecia constantemente com seus amigos quando bêbados. Ai, gente. Ele sempre estava vendo, ouvindo e sentindo seres espirituais. Mas enquanto estava nas noitadas, se distraía e não pensava muito nisso. Em uma sexta-feira, meu irmão e mais 4 amigos combinaram de ir para uma festa. João, Marcos, José e Mateus. Estes 2 últimos eram irmãos, José e Mateus. Marcos, José e meu irmão tinham 26 anos na época. João tinha 24 e Mateus 19. Como meu irmão não bebe, era sempre ele quem ia dirigindo e ficava como babá de bêbado. O José tinha terminado com a namorada já há muito tempo, há mais de 2 anos, e não conseguia superar, e caiu de vez na fossa quando soube que ela começou a namorar outro rapaz. Eles terminaram porque ela acreditava em Deus e no começo isso não era um problema, mas quando começaram a falar em formar família, ela batia o pé dizendo que criaria seus filhos com uma base de fé em Jesus Cristo. E isso era o fim para ele. José nem queria ir para a festa, mas o irmão mais novo, Mateus, insistiu muito. José levou várias caixinhas de todinho para o meu irmão, porque a vida daquele menino era zoar o outro. Ai, eu ia adorar, gente, eu amo todinho. Antes de saírem, a dona Maria, mãe do José e do Mateus, pediu que não fossem, pois estava com um mau pressentimento. Pediu que eles ficassem e fossem ao culto na igreja dela. Os 2 disseram que não iriam, que era uma perda de tempo porque simplesmente Deus não existia. José era o mais arredio quando o assunto era Deus. Ele disse para dona Maria que não ia perder um festão e deixar de ficar com alguma mulher linda para ir para uma casa cheia de fanáticos orar para um Deus invisível e ficar falando com as paredes. Deus é um mito. Ele sempre falava isso. À noite foram para a festa. Tudo correu bem. Mateus e João mal conseguiam ficar de pé. Já Marcos e José estavam alegres e de certa forma lúcidos. Principalmente José, que pegou o telefone de uma moça muito bonita. Entraram no carro e seguiram de volta para casa. Por volta de 4 e pouco da manhã, pegaram o caminho errado e entraram em uma estrada de chão de terra deserta, onde só havia mato em volta. Alguns postes que até tinham uma boa iluminação e cerca de alguns metros à frente havia uma encruzilhada bem larga. Pedro disse que nem viu de onde, mas do nada uma moça correu para o meio da rua pedindo socorro. Meu irmão ficou praticamente em cima dela, freou praticamente em cima dela antes que o carro chegasse no meio da encruzilhada e... Meu irmão freou praticamente em cima dela, antes que o carro chegasse no meio da encruzilhada e logo em seguida veio um homem atrás, xingando e gritando, a apertou pelo braço e deu um soco em seu rosto.
Meu irmão, José e Marcos saíram do carro para ajudar a moça, que devia ter uns 20 anos no máximo. Foi quando o homem sacou uma arma e apontou para eles. Pedro disse que ficou apavorado porque viu várias sombras correndo de um lado para o outro muito rapidamente e pensou que aquele seria o seu fim. O homem estava completamente transtornado, ele não falava coisa com coisa. Dizia que a moça tinha saído para encontrar um deles e ele queria saber qual deles era. Meu irmão, com as mãos para cima, pediu para que ele abaixasse a arma porque eles só estavam passando e já iam embora. Quando finalmente Pedro estava conseguindo acalmá-lo, o Mateus abriu a porta do carro bruscamente, o que assustou o homem, que virou na direção do barulho e disparou, acertando José. Meu irmão disse que congelou na hora. Viu o amigo caindo, viu sangue em sua camisa e no chão misturado ao pó da terra. Marcos correu para cima do homem, que ao tentar fugir caiu e Marcos o acertou com um chute. A moça correu com um pedaço de pau e deu nas costas do Marcos, que caiu sentindo muita dor. Ela ajudou o homem que havia acabado de bater nela. Ajudou a se levantar e os dois entraram no meio do mato. Pedro, chorando, desesperado, levantando o celular, tentando achar sinal, pedindo socorro, mas não havia casas por perto. Mateus, ao ver seu irmão caído, correu para perto de José e ficou fazendo pressão no ferimento, pedindo para que ele acordasse, batendo em seu peito, e chorava copiosamente, mas já não havia mais o que fazer. Foi aí que meu irmão disse que parece que o tempo ficou mais lento. E entre os gritos abafados e distantes dos amigos, se virou e percebeu um véu transparente, como uma parede separando o mesmo cenário em que estava. Como uma espécie de espelho que estava refletindo o mesmo lugar, porém do outro lado não havia carro e nenhum deles estava lá. O véu estava como que separando duas dimensões. As nuvens se mexiam igualmente dos dois lados. Era exatamente o mesmo lugar, porém em uma dimensão paralela a esta. E viu do outro lado do véu a alma de José de pé e sozinho no centro da encruzilhada, com uma expressão de dor e tristeza olhando para o Pedro. Pedro disse que sentiu um cheiro de carniça com esgoto tão forte que vomitou. Estendeu a mão tentando tocar esse véu e tentar ir até José e viu os pelos do seu braço se arrepiarem. E quando olhou do lado do véu em que José estava, à frente, ao longe, viu, vindo em 4 patas, correndo freneticamente, mais alto que um touro, um demônio com corpo de lobo, muito musculoso e sem pelos, com cabeça de porco e com presas enormes que, gargalhando com uma voz rouca, grossa e sinistra, ia em direção a José. José olhou para o meu irmão, que tentou correr para junto dele, para tirá-lo da mira desse demônio, mas como ele disse, o tempo parecia estar congelado para ele. José olhou para o meu irmão apavorado e antes de terminar de gritar, existe! O demônio veio em uma bocada, enfiou as presas no peito e nas costas de José, que o atravessaram. José soltou um grito de dor lancinante. O demônio levantou com as presas e foi correndo em uma velocidade assustadora. Aos poucos foi afundando na terra com a alma de José presa entre seus dentes, até que sumiu completamente e então Pedro desmaiou. Esse dia foi um pesadelo. Os rapazes puseram Pedro e José no carro e Marcos foi dirigindo até o hospital mais próximo. Mateus ligou para minha casa chorando e soluçando sem saber se explicar direito. Ao que nós pensamos que meu irmão tinha sido atingido também e a minha mãe quase teve um troço. As famílias de todos chegaram ao hospital e foi aquela comoção.
Minha mãe, aliviada que meu irmão estava bem, e triste pela morte de José, assim como as outras mães e pais que estavam ali. Os pais de Mateus e José esboçaram aquele tipo de tristeza que, na minha opinião, é a pior. Ficaram calados. As lágrimas desciam do rosto do senhor Gilmar e da senhora Maria como uma cachoeira, embaçando os óculos dos dois. Seus lábios tremiam, mas eu não ouvia uma palavra deles, um gemido sequer. Foi de cortar o coração de qualquer um. Depois dos exames dos rapazes da delegacia e toda a burocracia, fomos para casa. Pedro foi o caminho todo estático, boquiaberto. Aquele olhar de quem não acredita no que acabou de acontecer. Há menos de 24 horas, seu amigo estava ali zoando, dizendo: quem não sabe beber, bebe todinho. E agora ele estava morto. O sujeito, meliante, enviado do cão, foi procurado pela polícia pelos arredores do local, mas não o encontraram, nem a ele nem a mulher que começou tudo aquilo. Em casa, Pedro não parava de chorar um minuto. Quando era por volta de umas 2:30 da tarde, mais ou menos, minha mãe foi para o salão de beleza dela para trabalhar. Minhas outras 2 irmãs não estavam em casa, então Pedro começou a contar para mim e para Marcela o que tinha acontecido. E a dor maior dele foi saber que José estaria em tormentos naquele exato momento. Ouvimos o que ele nos contava atentamente. Eu já tinha visto coisas bem feias, mas nada tão aterrorizante como ele havia descrito. Nossa realidade separada por um véu na mesma realidade, só que em uma dimensão paralela à nossa. Como se fosse o mundo espiritual se revelando timidamente e aquela coisa carregando José para debaixo da terra. Depois disso, Pedro se converteu de vez e de verdade. Essa experiência o mudou completamente de um dia para o outro, assim como ao Marcos e o João também. O Mateus permaneceu em sua incredulidade. Devido ao trauma daquele dia, começou a beber muito. Começou a beber muito mais e coisa pior. E mesmo os rapazes conversando muito com ele, ele ainda se sentia culpado, pois José não queria sair naquela noite. Hoje ele é apenas uma vaga lembrança daquele rapaz tão bonito, alegre, cheio de vida que um dia foi. Os pais deles estão vivos, mas é como se não estivessem. Eles são aposentados e muito mal saem de casa. São 2 velhinhos tristes. Um pouco mais de um mês depois, meu irmão foi ao cemitério, no túmulo do José. E lá, após alguns minutos, começou a ouvir gargalhadas malignas e por um momento ele acredita ter ouvido os gritos do José, ou algo imitando os gritos dele. Ele foi embora de lá e a partir daquele dia se tornou determinado a combater as trevas. Passou longas noites constantemente no monte e no vale, orando. E assim ele se fortaleceu. O medo já não era mais uma constante, mesmo quando via um demônio que sempre estava sentado em um tronco na subida do monte, ele não se assustava. Passava direto como se aquilo não existisse. Foi preciso passar por essa experiência para que a sua espiritualidade fosse desenvolvida e a sua fé moldada. Hoje meu irmão tem 34 anos e ainda tem bastante contato com Marcos e João. Eles sempre se lembram do José. Toda vez que se reúnem, falam dele. Pedro contou aos rapazes o que tinha visto naquele dia e eles acreditam nele e sabem que, pelo José, já não é possível fazer mais nada. Mas espalham sua fé por onde passam e quem estiver disposto a ouvir, eles permanecem próximos a essa pessoa e não desistem dela. Todos nós passamos por alguma experiência traumática em nossas vidas. Todos nós passamos por alguma experiência traumática em nossas vidas. Tanto minha mãe quanto eu e meus irmãos. A maioria dos traumas produzem tristeza e disfunções mentais, mas no caso de Pedro, Marcela e eu, serviu para que nos convertêssemos e entendêssemos que o dom que recebemos tinha um propósito. Ana conta este relato como um alerta para que aqueles que estão em cima do muro escolham um lado e façam sua escolha conscientes, porque depois da morte já não há o que ser feito. É uma grande ilusão achar que vai retirar alguém de um lugar de tormento e mandá-lo para um lugar de luz.
Cada um responde por seus próprios atos e ninguém tem poder de salvar ninguém além daquele que pagou o preço do resgate. Almas são caras e valiosas. Cuidem das suas. Espero que goste, te acho super bacana. Que Jesus abençoe e proteja a você e sua família. Beijão. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história e do seu irmão, né? Cada um acredita aí numa coisa, né? Então, tenso, né? Já pensou? Coitada da alma do rapaz, o bicho vindo. Mas interessante esse lance do véu, né? Das duas dimensões. Uma do lado de cá, pelo menos por um tempo aqui, porque depois parece que tem outro lugar, vai para algum outro lugar. Não sei, gente, mas que não deve ser nada legal ver essas coisas, não é, né? Porque é como ela disse, tem as coisas boas e tem as coisas ruins também. Esse foi o relato, espero que gostem. Se forem comentar, por favor, respeito nos comentários, tá? E é isso. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!